Pois bem, Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, meus irmãos, tá bom? Então, vamos descolar as páginas da Bíblia aí, tá? Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. E nós, como de costume, oramos mais uma vez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, nesse momento. Cânticos maravilhosos que nos conduziram ainda mais diante de Ti. Obrigado pelas crianças, adolescentes, por cada família aqui representada, Senhor. Guarda, ó Pai, aqueles que estão em viagem, em nome de Jesus, e conduza-nos nesse tempo de leitura e exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, a partir do versículo 12 do capítulo 1. Na semana passada nós vimos a vaidade de viver para o tempo, em vez de se viver para a eternidade. E hoje, no restante do capítulo 1 e todo o capítulo 2, nós vamos ver aqui a vaidade de se viver para si mesmo, ao invés de viver para Deus. Repito, semana passada nós falamos da vaidade de se viver para o tempo, ao invés de viver para a eternidade. E hoje nós vamos ver um pouco aqui, no restante do capítulo 1, passando por todo o capítulo 2, sobre a vaidade de se viver para si mesmo, ao invés de se viver para Deus. Eu vou ler somente o restante do capítulo 1, e depois do capítulo 2 a gente vai abordando os tópicos aqui que a gente vai trabalhando, tá bom? Então diz assim: eu, o pregador, não eu, mas o Salomão que escreveu, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Muito bem, meus irmãos, você sabia que há muitas pessoas no mundo que não vivem, elas sobrevivem? Há muitas pessoas no mundo que não vivem, elas simplesmente sobrevivem. E veja bem que eu não estou me referindo aqui a condições socioeconômicas. Pelo contrário, eu estou me referindo aqui às pessoas que projetam as suas vidas para o futuro, quando a aposentadoria chegar. Isso mesmo, há muitas pessoas que passam pela vida trabalhando como escravas, fazendo um pé de meia na esperança de um dia poder viver e desfrutar dos bens que adquiriu, que conseguiu. É por isso que muitas pessoas odeiam o que fazem, odeiam o trabalho, mas suportam para conseguir um dia viver melhor, na esperança de um dia poder viver. Enquanto isso, elas sobrevivem. E, enquanto isso, também predomina uma insatisfação diária em seus corações. No fim do ano, eu mais a Thaís, nós, numa consulta de rotina, conhecemos um médico que compartilhou para a gente a luta incansável de ser médico e tentar manter um alto padrão de vida, se escravizando em uma diária extensa de trabalho, uma rotina extensa, cansativa, para tentar manter um padrão de vida. Isso é muito comum dentro dessa
dessa classe, né? E não somente dessa, mas de outros também. Enfim, saber o sentido da vida é muito importante. E às vezes nós nos perguntamos, será que o sentido da vida está nas coisas que nós conquistamos ao longo da vida? Ou será que está lá na frente, quando a tão sonhada aposentadoria chegar? E para a gente saber o sentido da vida, nós precisamos fazer as perguntas corretas para alcançar, né, as respostas satisfatórias. E esta é a nossa busca aqui em Eclesiastes. Alcançar aqui uma compreensão verdadeira e correta da vida, do universo e de tudo que nos cerca, para a gente não ser levado, né, pelos padrões que são impostos aí na sociedade. E pensando nisso, Salomão, ele abriu o livro de Eclesiastes com uma palavra sobre a vaidade da vida. Ele diz que tudo é sem sentido, é frustrante, né, quando visto a partir, né, debaixo do sol, né, sob essa ótica, sem qualquer referência a Deus. O versículo-chave que nós vimos aqui a semana passada está no capítulo 1, versículo 3, onde ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Então, ele apontou, nós vimos como a natureza é monótona, né? O movimento constante nunca leva a nada que seja verdadeiramente novo. Né? Nós não somos melhores do que as gerações que passaram e, inevitavelmente, né, e possivelmente, né, nós tornaremos mais uma geração a ser esquecida como as demais. Pelo menos foi essa visão que o autor nos passou. Mas agora, ele vai de fato começar uma busca incansável pelo sentido da vida. Mais uma vez, o pregador, que Salomão, vai falar sobre as suas frustrações na busca de satisfação, na busca pelo preenchimento, na busca por se sentir completo. O argumento dele aqui, de Salomão, começa com a sua experiência na busca de sentido nos bens temporais, ou seja, naquilo que podemos obter, naquilo que podemos conseguir. Mas, por fim, né, a sua mente se volta para um desfecho assim simples, reconhecendo que a satisfação vem de Deus e nas coisas simples. Do contrário, seremos eternos insatisfeitos, mesmo que às vezes deitado eternamente em berço esplêndido, mas insatisfeitos. Então, antes de prosseguir, eu creio que nós devemos saber um pouco mais sobre quem é esse homem que se denomina aqui como pregador, rei de Israel em Jerusalém, né, e cheio de inquietações, muitas delas que nós compartilhamos, né, nós dividimos com ele. Salomão foi um dos filhos de Davi, o único, porém, que se tornou rei. Ele também é conhecido como o homem mais sábio da face da terra. Isso porque, quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim, Salomão diante de Deus, né, Deus, o que você quer? Ele, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Esse foi o pedido de Salomão. No capítulo seguinte, o capítulo 4 de 1 Reis, nós temos a forma como esse conhecimento dado por Deus foi desenvolvido, colocado em prática na vida de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, agora eu vou ler, né, alguns versículos a mais, diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Dardã, filhos de Maol. Nós não sabemos quem é esses homens, mas eram homens inteligentes da época, muito mais inteligente do que o próprio pastor Marcelo que está falando aqui, não é? E correu a sua fama
por todas as nações em redor. Compôs ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados, de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ou seja, quando nós lemos aqui no versículo 13 do capítulo 1, que ele aplicou o coração a esquadrinhar e informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, de fato ele fez isso mesmo. Ele fez um exame minucioso, como um cientista aqui, de todas as coisas que estavam ao seu alcance, porém como um cientista ateu, sem Deus. Ele esquadrinhou tudo, ele examinou tudo que estava ao seu alcance, assim como faz um cientista, porém um cientista ateu. E ele descobriu o quê? Ele descobriu que isso era loucura, era correr atrás do vento. Essa é a realidade, O conhecimento sem Deus só nos traz tristezas. Quando a gente fica sabendo das atrocidades que acontecem no mundo, se a gente não soubesse, às vezes a gente não se entristeceria. Quando a gente fica sabendo da economia, do preço da gasolina, do preço do leite, eu acho que é pior. Nós ficamos assustados. Felizes são aqueles que nem sabem. Não é assim? O conhecimento sem Deus só nos traz tristeza. Olha o que diz o versículo 18. Porque na muita sabedoria há enfado. E quem aumenta a ciência, conhecimento, aumenta tristeza. Ou seja, o conhecimento, a informação, o aprendizado devem sim ser experimentados, porém, em uma relação com Deus. Do contrário, será tudo vaidade, correr atrás do vento. Então hoje nós vamos considerar essa busca incessante de Salomão por conhecimento e realização pessoal e ver onde isso vai chegar. Onde é que isso vai chegar? Nos versículos 13 a 18, que nós já lemos então aqui, nós vamos ver que a busca com sabedoria, diferente da busca pela sabedoria, porque aqui ele começa a buscar com sabedoria. Você pode chegar a pensar que esse autor é um pouco repetitivo, e de fato às vezes chegamos a essa conclusão. Nós vimos semana passada quantas vezes ele usa a palavra vaidade, mais de 30 vezes nesse livro. No entanto, nós sabemos que a repetição é a chave para o aprendizado. E aqui, ele deixa muito claro o que ele quer nos ensinar. A mensagem que ele está passando aqui é que tudo é vaidade. Todo o seu aprendizado, todo o seu trabalho, todo o seu lazer o levaram a uma única conclusão. Isso é vaidade, é correr atrás do vento. Nos versículos iniciais, então, que nós lemos, Salomão se entrega à busca incansável sobre tudo que estava ao seu alcance, e sua percepção foi que isso era um trabalho enfadonho que Deus impôs aos homens para neles o afligir. E ele chegou a essa conclusão depois de, observe os verbos, versículo 3, apliquei, versículo 14, atentei, e depois do versículo 17, apliquei novamente. Ele chegou a essa conclusão depois de ter examinado de fato. E ele chegou à conclusão, olha, isso tudo é um trabalho enfadonho que Deus impõe sobre a vida dos homens para neles o afligir. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós temos aquilo que chamamos de o mandato cultural, que consiste em trabalhar e desenvolver a criação de Deus, potencializar aquilo que Deus nos deu, Diz a Bíblia da seguinte forma: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E a ideia de cultivar é isso aqui, é trabalhar, é desenvolver, O trabalho, então, sempre foi uma bênção de Deus, mas depois do pecado, ele se tornou algo difícil, algo que traz dor, cansaço, mas o trabalho não traz somente isso. Às vezes temos essa percepção, nós falamos semana passada,
quando trabalhamos para nós somente. Mas, como vimos, né, o apóstolo Paulo diz que no Senhor, o nosso trabalho não é em vão, quando fazemos para a glória de Deus. Mas como estamos vendo, o ponto de referência de Salomão é aqui na horizontal. E nessa primeira parte ele chega a conclusões tristes e insatisfatórias. Né? Observe aqui as respostas dele, né? Versículo 14 e 15. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Ele chegou a conclusões tristes e insatisfatórias. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Isso me faz lembrar um ditado antigo que minha avó sempre, né, dizia, até acredito que ela agora continua dizendo, né? Mas agora não escuto mais. Mas ela sempre fala assim, pau que nasce torto, até a cinza é torta. É uma visão bem, na verdade, conformista da realidade, e nós devemos prestar muita atenção para não sermos guiados por essa visão de mundo e achar que as coisas são assim e pronto, acabou. Se você olha só nessa perspectiva, as coisas são assim e pronto, acabou. Mas essa perspectiva não pode moldar a nossa percepção do mundo. Quantos casos de pessoas existem que superaram obstáculos na vida? Tem uma série que a gente está quase terminando de assistir, já indiquei para várias pessoas, depois me chama, né, no final do culto que eu indico também. Numa determinada ocasião, o médico, depois de uma tragédia na família, ele fala assim com o pai: quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Não se conforme com o pau que nasce torto. Uma busca simples na internet, você vai descobrir inúmeras pessoas que, né, tiveram suas histórias de superação. A começar pela artista Frida Kahlo, que falou a seguinte frase, depois de um acidente, depois de ter perdido, né, a sua perna, né, a condição física, ela falou assim: pés, para que te quero, se tenho asas para voar? Pés, para que te quero, se tenho asas para voar? Ou seja, essa frase foi a forma dela expressar que nenhuma condição física poderia obstruir o caminho daqueles que se dedicam. A lista é grande, não é? A lista de pessoas que não aceitaram que aquilo que é torto não se pode endireitar. Eu não vou aqui tirar o seu prazer de buscar por conta própria, depois dar uma pesquisada na internet. Pessoas que superaram desafios, acidentes e coisas, né, desse sentido. Um segundo aspecto que nós vamos ver aqui, que nós vamos considerar, são os prazeres que Salomão buscou. A partir do capítulo 2, versículos 1 a 11, pensando que os prazeres, né, eles não podem ser um fim em si mesmo, não é? Há uma conhecida frase também, observe que hoje eu vou citar muita coisa, tanto a Bíblia quanto frases, ditos populares, para a gente lançar luz sobre esse texto aqui. E existe uma frase conhecida lá dos gregos antigos, coisa velha mesmo, que diz assim: o homem é a medida de todas as coisas. Basicamente, o que essa frase está dizendo é que o homem é o centro do mundo, é o centro do universo. Tudo gira em torno dele, tudo é para ele. E nos versículos 1 a 11 do capítulo 2, é justamente isso que Salomão está falando. Ou seja, tudo girava em torno dele. Observe como ele fala sempre de si mesmo. Versículo 1 do capítulo 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Precisamos saber, meus irmãos, que tanto o prazer quanto a felicidade, eles são ilegítimos. O problema disso é quando se tornam um fim em si mesmo. Aí, eles passam a ser um buraco sem fim. Nada satisfaz. Só mais um gole, só mais um trago, só mais um pouquinho. Né, no jogo, só mais R$10. Né, na cachaça, só mais uma dose. E assim sucessivamente.
Quando o prazer se torna um fim em si mesmo, né? Porque nós somos um poço de consumismo. Observe que a partir do versículo 3, tudo o que é realizado na busca de sentido é basicamente para ele, para Salomão. Ele como o centro de todas as coisas. As expressões são sempre na primeira pessoa. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, versículo 5. Fiz para mim açudes, versículo 6. Comprei servos e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, versículo 7. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Versículo 8. E de fato, né, ele teve muitas. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Versículo 9. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 10. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Tudo era para ele, tudo era em volta dele. Salomão construiu um paraíso na terra na tentativa de encontrar sentido. Tudo era para ele. E aqui está o problema. Isso é orgulho. E nós estamos propensos também a cometer esse erro, achar que a vida é somente sobre nós. Li ainda essa semana uma pesquisa que diz que as pessoas falam sobre si mesmas cerca de 60% durante as suas conversas. E esse número aumenta para 80% quando as conversas são em redes sociais. Nós adoramos falar sobre nós mesmos. No entanto, achamos ofensivo quando alguém faz isso. Quando a pessoa que a gente está conversando nem pergunta como eu estou, né, o que está acontecendo. Mas nós fazemos isso sempre, não é? Nós não temos o costume de ouvir. Rubem Alves já dizia que existem muitos cursos de oratória, mas não tem nenhum de escutatória. Enfim, quando focamos em nós mesmos, conforme Salomão estava fazendo aqui, na busca pelos prazeres, em resolver os nossos problemas, em satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, o resultado é a resposta que ele tem aqui no versículo 11, da pergunta que ele fez lá no versículo 3 do capítulo 1. Qual que foi a pergunta? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? A resposta: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão construiu um paraíso na terra na tentativa de encontrar sentido. Porém, tudo era para ele, tudo era por ele, sobre ele, em volta dele. Porém, isso não resolve os nossos problemas, meus irmãos. Porque a vida não é sobre nós, a vida é sobre Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele estão todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Não ao Salomão, não a nós, mas a Cristo. A vida é por ele. Nós vivemos fora do Éden e por isso não nos adianta construir um paraíso aqui na terra com o suor do nosso trabalho, na tentativa de encontrar sentido, sem antes nos reconciliar com Deus. Porque nós saímos do Éden justamente por rompermos com Deus. Então não nos adianta construir um paraíso aqui, na tentativa de encontrar sentido, se antes não nos reconciliarmos com Deus. Tudo bem, pastor, mas nós precisamos de resposta. Você pode pensar, você pode perguntar. E é isso que nós vamos fazer em seguida. Primeiro, Salomão lidou então com a sabedoria, né, investigando tudo com sabedoria. Depois com o prazer, né, construindo, fazendo. Mas agora no terceiro teste, ele compara agora a sabedoria com a loucura. Né, os versículos 12 a 18.
onde ele vai dizer: então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguiu o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi, né, que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Meus irmãos, vocês já pensaram por que coisas ruins acontecem também com pessoas boas? Essas coisas que ficam assim uma pulga atrás da orelha, deixa a gente intrigado, né? Pois de fato acontecem. Né? Da mesma forma que pessoas que levam uma vida toda regrada, se alimentam bem, fazem exercícios, dormem cedo, né? Usam máscaras, enfim, pode ser que essas pessoas passem também por situações iguais, semelhantes, às vezes até piores do que as pessoas que não fazem nada disso. Isso acontece. E Eclesiastes tem essa capacidade de nos confrontar com as irregularidades da vida. Eclesiastes tem essa capacidade de nos confrontar com as irregularidades da vida. Se por um lado Provérbios nos fala sobre as regras gerais, Eclesiastes fala sobre as exceções. Os versículos 15 a 16 ele diz: pelo que disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Não adiantou ele ser cheio de sabedoria. Porque, pois busquei eu sabedoria. Né? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio quanto o estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Acontece com um e acontece com o outro. É claro, né, isso não quer dizer que nós devemos deixar de buscar a sabedoria. Eu vou deixar então de buscar a sabedoria. Eu vou deixar de ter uma alimentação regrada. Eu vou deixar de fazer exercício. Não. Isso seria estultícia na visão de Salomão. O fato das coisas acontecerem com, né, pessoas que levam uma vida assim, uma vida toda regrada, não quer dizer que você vai deixar de fazer isso. Não é isso, mas é buscar a sabedoria da forma correta para não chegar à triste conclusão do versículo 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Salomão se empenhou na busca por sabedoria, mas ele ia morrer também igual aquele que não buscou sabedoria. Porque talvez a busca de sabedoria que ele estava fazendo, empreendendo, não era para a glória de Deus, mas para si mesmo. Aí ele chega a essa triste conclusão. Sabemos que é melhor ser sábio do que os tolos, né? Porque a sabedoria vai te fazer andar com clareza nesse mundo que jaz do maligno. Ser sábio, conforme aqui o versículo 14, é andar na luz. O contrário é ser tolo. Olha o que ele diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Até mesmo porque a sabedoria é um dom de Deus. Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus, ele diz da seguinte forma, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Inclusive, a sabedoria na Bíblia, ela é personificada na própria pessoa de Jesus. E por isso não é algo que nós buscamos para nos sentir melhor ou superiores aos outros. Pelo contrário, é uma forma, inclusive, de poder ajudar os outros. Porque pessoas sábias não se sentem maiores, né, superiores do que os outros. Mas nem a sabedoria em si pode livrar da morte que nos assombra. É o que ele vai dizer: olha, entendi que o mesmo sucede a ambos, né, o versículo 14. Tanto a um quanto ao outro. Precisamos então de algo, meus irmãos, que esteja além do sol para nos salvar desse inimigo que não faz acepção de pessoas, que é a morte. Ela alcança tanto o sábio quanto o tolo. Ambos são tragados pela morte. Precisamos de algo que dê sentido às nossas vidas. Algo que está além do sol. Em sua busca, então, incansável, Salomão retoma agora a questão do trabalho.
né? Nosso último ponto que vamos considerar aqui, os versículos 18 a 26, onde ele diz: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Salomão está parecendo o seu Madruga, né? Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois. Seu Madruga não gostava muito de trabalhar, né? Quem se lembra? Então, nós vamos ver agora, né, como ele começou a buscar sentido no trabalho também. O trabalho, meus irmãos, ele é uma bênção porque ele nos fala de vocação, aquilo para o que nós somos chamados para fazer. Né? É muito bom ver o resultado do nosso trabalho. Seja uma casa que você construiu, seja um jardim, uma cerca, ou mesmo as louças limpas. Como é bom, né? É ruim ver aquela pia amontoada de coisa, mas quando está tudo arrumadinho, a gente fala, glória a Deus, né? A casa limpinha. É bom ver o resultado do trabalho. O problema é quando colocamos a nossa identidade naquilo que fazemos. Quando confundimos o que somos com o que fazemos. Inclusive, esse é um dos maiores motivos que as pessoas caem em depressão quando chega a aposentadoria. Porque as suas vidas, a sua identidade, estava toda construída em cima daquilo que ela fazia. Ah, é o Zezinho da padaria. O Zezinho da padaria aposentou, agora só o Zezinho. E a vida inteira, né, ele cultivou aquela ideia de que ele era o Zezinho da padaria. Agora morreu o Zezinho da padaria, porque não tem mais padaria. O trabalho é bom, mas nós não podemos edificar as nossas identidades sobre o trabalho. Do contrário, nós vamos chegar numa insatisfação também, como Salomão. Salomão se encontrou em crise só de pensar nisso. Ele disse, olha, também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Olha o que ele não queria trabalhar, tá vendo? E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Aquele que vem depois de mim, que vai colher o fruto do meu trabalho. Ele está dizendo aqui, contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigara debaixo do sol. Então, a preocupação de Salomão aqui era sobre quem iria herdar o fruto do seu trabalho. E essa é uma visão que predomina na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas se preocupam com isso. Mas assim como nossas conquistas, assim como a sabedoria, também o trabalho é ou deve ser para Deus, meus irmãos. Não pensar naquilo que, né, o que o meu filho, o que o meu sobrinho, o que eles vão fazer com aquilo que eu construí. Tudo deve ser para Deus. Os prazeres, as conquistas, as edificações, tudo para Deus. Nós enfatizamos aqui semana passada no encontro com os adolescentes, inclusive estimulei eles a decorar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, onde Paulo vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para quem? Tudo para a glória de Deus. Fazer o que fazemos com o propósito certo vai nos dar alegria ao coração. Quando você faz só para você mesmo, você está fazendo igual Salomão, na tentativa de encontrar sentido nas coisas temporais, não nas coisas eternas. Quem assistiu aquele filme clássico do cinema, Carruagem de Fogo, se não assistiu, eu recomendo que assista, vai se lembrar da fala de um jovem corredor que também tinha o sonho de ser um missionário e estava vivendo um dilema, e queria ser missionário na China, e estava vivendo um dilema porque as corridas eram no dia do Senhor. As corridas eram no dia do Senhor. E ele não queria deixar de prestar culto ao Senhor. A fidelidade dele é linda. Como ele se empenhava, ele falou, não, eu não vou correr. Representando a Inglaterra. Eu não vou correr. É baseado numa história real. Eu não vou correr. Aí todo mundo, o rei, os governantes, não, por favor, corre. Não. É porque ele não corria para o rei da Inglaterra. Ele corria para a glória de Deus. Aí ele disse assim, em certa altura do filme,
Deus me fez rápido. E quando corro, sinto o prazer dele. Desistir seria um desacato e vencer seria honrá-lo. Pegue essa fala e aplique na sua vida, nas mais diversas atividades. Deus te fez um excelente pedreiro, um excelente marceneiro, um motorista, um pintor, um médico, um aposentado, uma dona de casa. Experimente o prazer de Deus nessas atividades. Faça para Ele. Sabedoria, prazer, trabalho, grandes obras, nada disso pode dar sentido às nossas vidas. Mas podemos alegrar os nossos corações com as coisas simples da vida que sejam compreendidas da forma correta. É o movimento que ele faz aqui, apontando para Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus. Versículos 24 e 25, olha, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Separado de Deus, quem pode? Foi promovido o melhor emprego do mundo. Sem Deus não tem alegria nenhuma, que lá vai ser um fardo pesado. Vai ser difícil de acordar para ir. Mas com Deus, mesmo que for levar um fardo pesado fisicamente, ele vai cantando glória, glória, aleluia. Porque vai fazendo para Deus e não para si mesmo. Porque encontra sentido em Deus. Mesmo nas coisas simples da vida, comer, beber, trabalhar, porque isso vem de Deus. Então, meus irmãos, encontre alegria nas bênçãos diárias, a saber, comer, beber, trabalhar, porque isso vem de Deus. Ou seja, o sentido vem de cima do sol, vem de nossa busca, em primeiro lugar, pelo reino de Deus. E eu peço licença para ler mais um texto lindo, que é uma fala de nosso Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, que orienta as nossas vidas sobre isso, e diz assim, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, por isso vos digo, Jesus está falando, hein? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque é os gentios que preocupam com todas essas coisas aí. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios são aqueles que não creem em Deus. Eles que vivem afadigados. Que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, vestimento, vos serão acrescentadas. A busca de sentido, meus irmãos, que tanto aflige nossos corações, é resolvida em descansar naquele que dá sabedoria, que dá conhecimento, que dá prazer, mesmo nas coisas simples da vida. Comer, beber, vestir, no dia a dia nosso. Portanto, meus irmãos, faça o que vier às suas mãos para fazer.
Faça e faça bem feito. Seja sábio, trabalhe, aproveite as bênçãos de Deus, mas não coloque o seu coração naquilo que é temporal, e sim naquilo que é eterno. Viva a vida de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em vocês, em nós. Seja comendo, bebendo, trabalhando ou se divertindo. Seja fazendo coisas grandes ou coisas pequenas. Porque as pessoas precisam ver Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E nós precisamos ver e viver o Cristo que dá sentido às nossas vidas. Vamos cantar a Ele, ao nosso Senhor que dá sentido às nossas vidas?